Sim, então agora a gente vai ver a questão da instalação predial de água fria, mas aí nos referindo para o dimensionamento, tá? Se der tempo, a gente vai ver também a questão do aproveitamento de água de chuva e água cinza, que eu acho que é bem interessante, já que por questão de dificuldades com água e por dificuldades em instalações em lugares mais longínquos, tá? Como um sítio, como em algum outro lugar que não tenha água pública tratada, então eu coloquei aqui como forma alternativa. Então vamos lá, só para a gente rever essa questão, tá, do dimensionamento da água fria, né, eu já tinha comentado isso com vocês, né, mas a NBR a 5.626 ela desenvolve um roteiro fixando as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto aos usuários. Então aí eu estou listando aqui as condicionantes, tá? Preservar a potabilidade da água, então tudo é voltado para isso, tá? Garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidades adequadas e com pressão e velocidade compatível com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, espécie de utilização e demais componentes, tá? Então, por isso que a gente tem que entregar, né, dentro daqueles parâmetros de velocidade, né, no máximo de 3 metros por segundo, com a pressão requerida pelo equipamento, né, sem encarregar, sem superdimensionar, né, promover economia de água e de energia, possibilitar manutenção fácil e econômica, evitar ruídos excessíveis, proporcionar conforto ao usuário, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo às demais exigências do usuário. Então, isso eu já tinha falado e tudo o que eu vou explicar para vocês está relacionado exatamente com isso, ok? Então, alimentador predial, tá? Então, alimentador predial, no caso de residências, né, normalmente a gente utiliza aquilo fornecido pela Compesa. Então, percebam que, se a gente for falar de forma macro, tá, tá, a engenharia acaba sendo jogada no lixo quando a gente faz isso. Por quê? Porque, a princípio, né, a gente deveria dizer, Compesa, eu preciso de tal fornecimento. E aí a Compesa ia lá e fornecia dentro das categorias, dentro daquilo que a gente teria previsão, tá? Porque quando a gente faz uso daquilo que a Compesa nos entrega, então a gente está jogando parte da engenharia no lixo, tá, pessoal? E a gente tem feito muito isso com a profissão da gente. Tá? Então é preciso que vocês entendam que muito que a gente faz e tem feito aí barbaridades, tá? Tem sido feito em detrimento da nossa categoria. Tá? Por exemplo, né? Código de obra da cidade. Né? Toda prefeitura normalmente pega o código de obra de uma cidade grande, copia, dá uma olhada, assim, se não tem, quando muito, né? Dá uma olhada assim, copia e cola, tá? Muda só o nome do município, né? E faz esse tipo de análise. Então, percebam que a gente está, né, atirando contra o nosso próprio pé, tá? Porque a gente está deixando profissionais que deviam estar envolvidos com esse tipo de situação, né? Colocando aí nesse copia e cola que o Brasil mestre nisso, né? Práticas de faculdade, práticas de escolas, enfim, tá? A gente às vezes tenta desburocratizar as coisas agindo, né, contra a gente mesmo. Então, mas aí vamos voltar à aula, tá? Então, a princípio a gente faz isso, tá? A gente faz uso do diâmetro da tubulação que a Compesa nos disponibiliza, tá? Isso eu já falei, não concordo com isso, mas tudo bem. Normalmente, tá? Se coloca a caixinha do lado de fora, né? Caixinha do lado de fora com o registro, tá? Então, essa forma aqui não é uma forma convencional. Isso aqui não se faz mais, tá? Colocar ele dentro da residência. Eu não entendo porque livros novos ainda trazem isso, ou se é a realidade, por exemplo, do sul do país, né? Que realmente eu não conheço afinco, e aí
né, não é a nossa realidade. Então, isso aqui não tem mais, não é a nossa realidade. Normalmente, o hidrômetro ele fica na calçada. Então, chega aqui, nós temos um registro aqui que a Compesa disponibiliza, né? Se ela quer cortar a sua água, ela chega lá e simplesmente fecha o registro, tá? Fecha o registro, não deixa a água passar. Então, hoje, como os lotes são muito pequenos, tá? Então, normalmente as casas hoje, né, a gente dando outro tiro no pé da engenharia, né? A gente constrói as casas coladas uma na outra, né? Sem deixar vaga para iluminação natural e ventilação, né? Então, também não tem vaga para o nosso cavalete. Então, o cavalete está cada vez mais em desuso. Então, a figura do cavalete é uma figura interessante porque ele sai do chão e ele tem uma parte que fica exposta. Então, nessa parte que fica exposta aqui, tá? Que ele está falando aqui que coloca um registro hidrômetro, né? O hidrômetro, já falei que o hidrômetro fica fora, mas é interessante que você coloque um hidrômetro dentro, tá? Para sua manutenção, tá? E uma válvula de retenção para evitar que algum problema na sua instalação faça com que a água retorne pela tubulação e volte aí para a rua, tá? Então, normalmente eu coloco aqui um registro e coloco aqui uma válvula de retenção. Tem gente que, adicionalmente a isso, coloca uma torneirinha, tá? Essa torneira ela pode ser feita fora do cavalete ou dentro do cavalete, tá? É sempre bom ter uma torneirinha, porque a torneirinha vai dizer a você de forma rápida se tem água à disposição, né, pública ou não, tá? Então, normalmente é um bom gatilho, aí, um bom sensor que você tem, tá? Alguém já colocou uma pergunta lá no chat e eu não vi, tá? Bom, no cavalete aqui, tá? Tem algumas dimensões aqui, tá? Referências, né? Referências para que se você quiser construir o abrigo, tá? E o tamanho do cavalete aí para vocês seguirem, tá? E isso relacionado aí com o consumo que vocês desejam, tá? Porque o consumo provável está relacionado com o tamanho do hidrômetro, tá? Então, por isso que está aí esse dimensionamento aqui, né? Em acordo aí com o tamanho do hidrômetro, ok? Mas aí fiquem à vontade para a definição aí do tamanho do diâmetro que vocês desejam. Bom, aqui tem algumas informações sobre o alimentador predial para que vocês observem. Então, depois vocês dêem uma lida nisso, tá? Questão de instalação, tá? Afastamento de esgoto, né, profundidade, essas questões, tá? Então, depois vocês dão uma olhada nisso. Então, para a gente dimensionar, né, modo raiz, então é preciso a gente, né, botar a mão na massa, tá? Se for de forma direta, que não é o caso, né, o alimentador predial se faz com umas canalizações de água fria. Então, vai ser dessa mesma forma, tá? Então, o que é que você vai fazer? Admite-se para o cálculo o abastecimento da rede seja contínuo e que a vazão de abastecimento e a vazão que abastece o reservatório seja suficiente para suprir o consumo diário dividido pelo tempo de 24 horas. Pessoal, eu já vi isso em prova de concurso, tá? Em outras palavras, é a fórmula, tá? Mas eu já vi isso em prova de concurso, tá? Então, a vazão deve ser calculada pela seguinte forma: consumo diário, que a gente utilizou para o dimensionamento, né, do reservatório, tá? Na aula passada, dividido pelo tempo de 24 horas em segundos, tá? Então, em segundos, 24 horas é igual a 86.400 segundos, tá? Então, calculado a vazão, tá? A velocidade do alimentador predial, a gente tem o parâmetro máximo e mínimo de 0,6 e 1 metro por segundo. Então, conhecido a vazão e fixando a velocidade, tá? Normalmente a inferior, tá? Aí a gente calcula o diâmetro, tá? Do alimentador predial, tá? E aí eu coloquei, né? Para residências, então, normalmente entregam de 25, em alguns lugares, né,
de 20. Tá? Aí eu vou dizer, é o quê? É preconceito? Né? Tem alguns lugares mais distantes que tem para casas populares, aí eles colocam 20. Né? Para casa no perímetro urbano, né, com boas localizações, aí coloca 25. Então, o critério é meio, sei lá, meio subjetivo, mas tudo bem. Então, um exemplozinho eu coloquei aqui, ó. Consumo diário de 20 metros por segundo, ou de 20 metros cúbicos, tá? Então, vamos imaginar aí que a residência tem esse consumo diário, tá? E aí, como é que você vai calcular? Então, tá aqui, ó. Vazão mínima, consumo diário, dividido pelo 86.400. Então, perceba que deu aqui, ó, 0,23 litros por segundo, ou está aqui em metros cúbicos por segundo. Então, a velocidade, a gente sabe que deve ficar entre 0,6 e 1. Tá? Então, para a gente calcular aí o diâmetro mínimo, então a gente calcula pela velocidade mínima. Então, a área a gente já tem, né, que é πd ao quadrado sobre 4, onde deu o diâmetro da tubulação. Então, para a gente calcular aí o diâmetro mínimo, extrapolando aí a fórmula através da fórmula da vazão. Então, a gente tem que é igual a raiz quadrada de 4 vezes a vazão mínima, que a gente calculou, dividido por π vezes V, né? V, né? A velocidade entre 0,6 e 1 metro por segundo. Então, resolvendo isso aí, a gente encontraria aqui, ó, o diâmetro de 0,22. Então, como não existe tubo de 0,22 e o de 0,20 não serviria, então a gente adota o diâmetro imediatamente superior, ou seja, 25 milímetros. Ok? Utilizando aqui o ábaco, tá? E fazendo um exemplo aqui como se a vazão fosse de 1 litro por segundo, então coloquei aqui, ó, fixei aqui o ábaco aqui em a vazão em 1 litro por segundo e plotei aqui a velocidade, tá? De 0,6, tá aqui, ó, 0,6 e 1. E tracei as retas aqui justamente para calcular qual é o diâmetro. Então, na condição da velocidade ser 1 metro por segundo, tá? Então, nós teríamos aqui o diâmetro de, aqui no caso deu superior a 15, então a gente utilizaria o diâmetro de 20. Se você quer a velocidade de 0,6, então aí a gente utilizaria o diâmetro aqui de 25. Bem, pessoal, a gente já calculou, já aprendeu a calcular a quantidade de água necessária, né? Ou seja, o volume do reservatório, né? A gente já aprendeu a calcular o diâmetro do alimentador e agora a gente vai dimensionar os diâmetros relacionados com o reservatório, tá? Então perceba que a gente tem aqui o alimentador, que foi o primeiro que a gente dimensionou, né? E agora é necessário que a gente dimensione os outros. Só eu acho que eu não comentei, tá? Mas sempre, tá? Mas tá aí nas observações, tá? Sempre o alimentador predial ele tem que ter na sua extremidade um sistema de boia, tá? Justamente para impedir que ele fique jorrando água, né? Sem interrupção. Então, o sistema de boia é um sistema muito inteligente. Então, a caixa encheu, ele simplesmente trava a entrada de água, tá? E aí, vamos dimensionar inicialmente a tubulação de limpeza, ok? Então, a gente tem aqui o alimentador, a gente tem aqui a saída de água, que a gente vai dimensionar por último, a gente tem o extravasor, ou conhecido como ladrão, tá? E a gente tem aqui justamente essa tubulação de limpeza, tá? Que é essa daqui que a gente vai ver. Então, para a gente calcular, a gente vai fazer uso dessa expressão aqui, tá? Em função direta do tempo requerido para o esvaziamento do reservatório. Então, o diâmetro da canalização da descarga do reservatório é determinado por meio da expressão. Então, S, que é a seção do duto de descarga, é igual a A, que é a área em planta,
vezes a raiz de H, que é a altura inicial da água, dividido por 4.800, vezes o tempo de esvaziamento, que tem que ser inferior a 2 horas. Bom, então tem essa expressão aqui para o cálculo aí do diâmetro de limpeza, tá? Você calcula primeiro o S e depois substitui aí o S na fórmula do diâmetro e aí encontra o diâmetro de limpeza. Contudo, tá? Esse diâmetro de limpeza ele não deve ser inferior a 32 milímetros, tá? Porque normalmente essa tubulação ela é destinada para limpeza de eventuais, né, coisas que fiquem dentro do reservatório. Eu coloquei aqui, né, porque nunca se sabe o que se tem dentro do reservatório, nem o tempo de manutenção. Tá? A gente sabe que existem um tempo necessário de manutenção, justamente para que não haja contaminação da água, tá? Mas, enfim, não deveria ter lodo acumulado, mas, enfim, tá? Então, não deve existir diâmetros menores do que 32 milímetros, tá? Bom, a gente calculou aqui a limpeza e agora a gente precisa calcular o extravasor, ok? O diâmetro do extravasor, tá, pessoal? Ele é super fácil de calcular, até porque ele é determinado adotando uma bitola comercial imediatamente superior à bitola do alimentador predial, tá? Então, se você calculou aqui, deu 20, tá? Então, você vai adotar 25, tá? Você colocou aqui 25, então você adota o de 32, ok? E aqui tem uma outra vista, tá? Aí da caixa d'água, tá? Aqui nós temos o alimentador com a boia. Percebam que aqui tem um nível de água, tá? E aí o extravasor, ele é posicionado aqui de tal forma que ele só funciona se tiver algum problema com a nossa boia, ok? Então, teve algum problema com a boia, então o extravasor passa a funcionar, tá? Tubulação de ventilação, tá? Essa tubulação de ventilação é a tubulação que a gente utiliza nas colunas, tá? Então, eu tinha comentado na aula passada, eu acredito que eu falei na aula passada, e ainda depois a gente ainda vai falar sobre ela, tá? Então, ela é uma tubulação que ela pode ser colocada dessa forma por cima, ou eu já vi também ela colocada, inclusive, aqui com flange, tudo normal aqui, voltando para dentro do reservatório, tá? Bom, eu coloquei aqui, tá, de uma forma mais apropriada para vocês verem como é que a gente coloca aqui os furos, tá? A altura dos furos para receber as tubulações, tá? Então, por exemplo, se aqui a gente tem o alimentador predial, tá? Então, o extravasor, ele tem que ser colocado dessa forma aqui, tá? A essa distância aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma altura variável em relação ao alimentador, tá? Isso em relação aqui à altura do reservatório, tá? Nós temos aqui a distância do diâmetro de alimentação, propriamente dito, e a distância entre o alimentador predial para o extravasor de 2 vezes o diâmetro de alimentação, ok? Então, esse aqui um pouco mais alto do que esse, ok? De tal forma que a boia vem aqui, ó, e ela fica regulada para que o nível de água fique abaixo, né, do nível extravasor, ok? Então, e o nível d'água fica aqui, ó, uma vez o diâmetro do extravasor, ok? Bom, eu não sei se eu tinha conversado aqui com vocês, mas as tubulações de água fria elas não podem ter
não podem ser, digamos, conectadas com nenhum tipo de obstáculo, tá? Então, aqui, por exemplo, paredes, né? Então, paredes, folga de 20 milímetros para o tubo. Se for, por exemplo, em lajes, né? Ou estruturas de concreto, então aqui, ó, 50 milímetros, tá? Para o tubo. Por quê? Porque se houver alguma movimentação aqui, né, da laje ou da parede, tá? Se ele tiver aqui conectado, tá? Então, qualquer variação que exista aqui, como o tubo ele é muito frágil, então ele pode causar aqui a ruptura da tubulação, tá? Então não é muito legal que coloque aí, né, essas coisas conectadas, tá? Então ela tem que ter uma folguinha justamente para trabalhar. Isso aqui que eu coloquei aqui está em conexão com duas caixas d'água, tá? Então, antigamente a gente tinha reservatórios de fibra, né? De fibra, de PVC e tal, e era muito comum que tivesse esse tipo de circunstância aqui, tá? Se houver algum tipo de variação aqui também entre os reservatórios, tá? Variação de nível de algum dos reservatórios, então, como os dois estavam conectados, aí acabava criando uma rachadura justamente por conta dessa pressão exercida aqui entre as conexões. Então, normalmente, fazia-se uso aí obrigatório aí de adaptadores, tá? Justamente para que se houvesse aí algum tipo de movimentação que fosse controlado justamente por esses pistões, tá? Mas isso aqui eu nunca mais vi no comércio, não sei se tem, enfim, tá? Bom, dimensionamento das tubulações, a gente já tinha falado, né? O diâmetro dos barriletes, colunas e ramais são determinados em função das vazões nos trechos e nos limites de velocidade. Então, a limite de velocidade de 3 metros por segundo ou 14 vezes o diâmetro. Então, existem dois métodos, né? O método de diâmetros equivalentes ou vazão máxima possível, tá? Com o uso simultâneo dos pontos de utilização, como, por exemplo, quartéis, escolas, cinemas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, escolas, né? Ou faculdades, sei lá, digamos que a gente tem um intervalo, né, de 15 minutos. Então, imagina-se que aquele banheiro ali, né, nesses 15 minutos, todos os equipamentos daquele ambiente, né, daquele banheiro, vão estar sendo utilizados de forma simultânea. Então, por isso que a gente tem que fazer utilizando aqui esse método, né, da vazão máxima possível. Tá? Mas, normalmente, a gente faz uso do método da vazão máxima provável, justamente por conta da recomendação da NBR 5.626, né, que pensa justamente no princípio da economicidade. Tá? E aí é feito pela questão aí do cálculo da vazão em função dos pesos atribuídos às peças de utilização. Utilizando aí essa formulazinha, né, que vai ser muito utilizada aí para vocês, por vocês aí quando vocês estiverem fazendo os dimensionamentos.